Fala, querido ouvinte, tudo bom? Esse aqui é mais um piloto de um podcast que eu chamo de Uma Vida. E por que tem esse nome? Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Foi assim que eu comecei o meu primeiro podcast, há quase um ano. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho de como tem sido, esse um ano de uma vida. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas, bem-vindos ao podcast Uma Vida e estamos aí nas plataformas digitais, estamos no Deezer, estamos na Anchor, estamos no Spotify, estamos no YouTube também, com o nosso canal. Nas redes sociais também estamos no @umavidamovement, tanto no Instagram, tanto no Facebook, então segue lá a gente que temos muito conteúdo legal. E eu vou confessar para vocês que eu tava ouvindo agora o início do primeiro podcast, para poder começar ele aqui, com as mesmas palavras, e eu fiquei um pouco reflexivo, fiquei um pouco até emocionado por ver que estamos indo para um ano já de existência, um ano já desse propósito e tantas coisas que a gente foi construindo nesse momento, neste tempo, e o que a gente aprendeu. Foi algo que surgiu em meio à pandemia e tivemos aí várias interações, tivemos bastante coisa, e estou aqui para contar um pouquinho para vocês dos bastidores. Então, vamos lá, Eu, desde criança, sempre fui muito fã, sempre gostei muito de assistir televisão, principalmente depois que meus pais se divorciaram também, foi algo que eu encontrei, pra fazer, Enfim, eu sempre fui muito fã, de assistir, desenhos, filmes, alguns programas de televisão, Eu tinha a fita cassete, o gravador de fita cassete, isso aí é pra quem é mais velhinho já, Quem já tem mais de 20 anos aí, que se lembra da fita cassete. Hoje em dia a gente tem DVD, na verdade nem o DVD já tá ficando velho também, Agora é tudo no streaming, Tudo ou no celular, no computador, tudo pela internet, Mas eu nasci ali em 94, então peguei bastante ainda a fase da fita cassete, Também de alugar filmes, na locadora e tudo mais, que seria a Netflix hoje, que hoje, sentado ali no sofá da nossa casa, a gente pode escolher um filme, Pensar que anos atrás a gente tinha que se deslocar para um local que tinha os filmes, que a gente tinha que escolher os filmes que a gente queria ver, pagar e levar para casa, e tudo mais. E eu sempre fui muito fã, Aqui no canal a gente já fez até alguns vídeos de alguns programas de televisão, que eu gostava de assistir, Por exemplo, tem um vídeo do programa do videogame, que era aquele programa da Angélica, que estreou quando eu tinha 7 anos de idade, Topa ou Não Topa, todo tipo de filme também, desenhos, animes, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, apesar que eu não falei muito de animes ainda aqui no canal, que eu quero falar futuramente também. Então foi algo que eu sempre gostei, foi algo que eu sempre usava pra me animar, enfim, pra refletir, pra crescer. E do ano passado pra cá, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de ter algum conteúdo que fizesse exatamente essa função de a gente pegar algo que a gente gosta de assistir, de ouvir, e refletir sobre, e tirar conclusões, e tirar lições de vida, Principalmente porque eu sou cristão, e foi algo assim que eu não achei muito material, muito conteúdo de início, Eu dei uma pesquisada ali e não tinha achado muita coisa. E aí, primeiro eu comecei gravando vídeos no Instagram, no IGTV, no meu Instagram pessoal, onde já falava algumas coisas sobre, Eu gravei 2 ou 3 vídeos, falei sobre passar de fase, Aquela alegoria do videogame, Que a gente vai passando de fase, E assim a gente vai crescendo na vida, Também falei sobre rock, Inclusive depois eu refiz uma série do rock, aqui numa vida. Eu também fiz um videozinho também sobre rock. Eu acho que eu fiz mais um outro que eu não tô me lembrando agora, mas eu fiz 2, 3 vídeos. Antes da ideia de Uma Vida surgir, eu já tava criando algum conteúdo assim, eu sentia que eu tinha que criar alguma coisa assim. E quando chegou ali pro meio do ano, eu pensei na ideia dos podcasts, porque é algo que eu poderia falar com mais tranquilidade, com mais calma. Afinal, o podcast é mais longo do que os vídeos, normalmente. E aí eu comecei a criar essa ideia, e eu fiquei pensando, mas eu vou falar do quê, Eu vou fazer do quê,
né? E aí eu tive a ideia de fazer sobre Friends, né? Porque foi uma série que eu tinha visto de novo, né? Eu já tinha visto quando eu era adolescente, e aí eu comecei a assistir de novo, maratonei e terminei ela de novo. E aí eu tava com a memória um pouco mais fresca, foi algo ali que eu senti ali de que era o assunto que eu devia começar, né? Escolhi, né, o personagem, né? Eu defini, né? Não, vou falar, cada episódio eu vou falar de um personagem. E eu defini falando sobre o Chandler, porque foi um personagem que, à primeira vista ali, né, olhando, assim, fazendo uma análise um pouquinho mais fria, era um personagem que mais já me saltava as características e aprendizados. E aí eu peguei, abri o site do Wikipedia, né, onde tem todo o conteúdo, né, e existem páginas específicas que as pessoas colocam todo tipo de informação, né, sobre os personagens, né, e lá eu dei uma lida lá também para refrescar a memória, eu lembrei, e aí eu gravei o primeiro podcast, né, do Chandler. E aí, depois que eu gravei, eu lembro que eu gravei umas 2, 3 vezes, né? Tanto que o podcast que foi pro ar não foi a primeira versão dele, né? Então eu gravei umas 2, 3 vezes, né? E aí na terceira vez ali eu ouvi e falei, isso aqui acho que tá bom. Gravei o primeiro. Mas eu guardei pra mim, deixei lá gravado, guardadinho aqui, salvo no meu computador, né? E aí eu falei, vou gravar um segundo. E aí foi que eu gravei o da Mônica. O primeiro episódio, né? Aquele que eu aprendo com o Chandler Bing, né? Que é o nome, né, dos episódios de Friends, né? Aquele que, né? Aquela brincadeira que eles fazem. E o segundo episódio eu chamei de A Maternal Mônica Geller, por ela ter aquela característica de ser a mãezona deles. E aí eu gravei 2 episódios, né? E beleza, ficou arquivado ali no meu computador. E aí eu tinha gravado 2 episódios, né? E fui conversar, né, com um pastor, né, da minha igreja que me acompanha. Falei, pastor, gravei 2 episódios de um podcast aí, de uma ideia que eu tive de um podcast. Mas eu gravei 2 episódios, mas eu não sei se é pra postar, eu não sei, né, se é pra colocar mesmo e tudo mais, né? Porque se expor na internet, né, às vezes não é confortável, né, não é algo que a gente está acostumado a fazer, né, tá em frente a uma câmera ou um microfone, falar e divulgar, né, para todo mundo ouvir, né, isso aí não é algo, né, que é tão natural. E aí ele me pegou e falou assim para mim, não, Lucas, mas o que tá faltando para você? Tá faltando para você colocar na internet, né? Aí eu falei, não, nada, né? Não tá faltando, né? Se eu tava esperando algum sinal de Deus, talvez esse fosse, né, sinal. Aí eu fui lá, né? Eu tava conversando com a psicóloga e aí eu falei, eu tenho 2 podcasts que eu já gravei, né, e tudo mais. E eu não sei, né, que eu faço aqui. Aí ela falou a mesma coisa. Tá, Lucas, mas o que tá faltando pra você colocar esse podcast no ar, né? Aí não, aí depois 2 pessoas falando, né, é a mesma coisa, eu falei, não, vou ter que postar. E aí eu me programei, né? E a ideia inicial não era criar uma página exclusiva, né, do podcast, né? Por conta das diversas atividades, né, do meu trabalho e tudo mais, eu achava que me dá muito trabalho cuidar de uma segunda página, né? Eu, na época, já administrava uma outra página, né, de um outro projeto que eu faço parte. E aí eu falei, não, mas se eu vou ficar com muita página aqui, eu não vou conseguir, vai ser bem complicado. E aí o nome, né, de uma vida eu criei. Na verdade, eu acredito que foi uma inspiração, né, de Deus, porque eu estava num evento uma vez, né, eu estava numa espécie de retiro, e lá que eu tive esse insight, assim, do conceito de uma vida, né, que é o quê? Muitas vezes a gente fala para muitas pessoas, né, às vezes a gente tem a oportunidade de falar para muitas pessoas, às vezes para nossa família, né, às vezes na escola, né, às vezes a gente vai responder uma pergunta e todo mundo escuta a gente, mas a gente percebe que muitas das vezes as pessoas falam e poucas são as que retêm, poucas são as que param e refletem, né? E absorvem aquilo que você está falando. E o conceito era exatamente esse, né? Tem a ver até com essa frase, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, o objetivo era o quê, né? Se uma pessoa ouvisse, né, o podcast e fosse bom para ela, né? Fosse uma bênção, né, fosse uma coisa boa na vida dela, então o trabalho está feito, né? Esse era o objetivo, né? Então, com esse conceito, né, que veio o nome aí de uma vida. E aí eu dei uma pesquisada, né, sobre como funciona para postar podcast, né, plataforma gratuitas e tudo mais, né? Fiz minhas pesquisas, entendi como é que funcionava e aí eu coloquei, né, programei, e aí no dia 10 de julho de 2020
saiu o episódio Aquele que eu aprendo com o Tia Bebê. E aí coloquei lá, fiz uma artezinha lá no Canva, no aplicativo Canva, aquele de edição, e eu divulguei lá no meu Instagram pessoal mesmo esse podcast. Aí coloquei lá no status do WhatsApp e tudo mais, né? E aí eu tive uma grata surpresa, né? Uma coisa assim que eu creio que foi Deus, né? Que enviou. E aí um amigo meu de Recife, né? Que também chama Lucas, né? Lucas Yaslan, escutou, né? O podcast e ele gostou muito da ideia e ele atualmente, né, trabalha como social media, né, então estava trabalhando com essa parte. Ele falou assim, não, Lucas, eu quero abraçar a camisa, eu quero vestir a camisa porque eu acredito no projeto e eu quero te ajudar, né? E aí ele veio, né, como meu braço direito, e aí a gente criou a página do Instagram específico sobre isso, e aí um tempo depois, né, a gente também criou o canal no YouTube para colocar os podcasts só em áudio mesmo, não tinha um vídeo. A gente fez, né, a série toda de Friends, né? Fez os 6 episódios. Depois, a gente fez um podcast sobre o filme Flash, Em Busca da Perfeição. E aí eu convidei um amigo meu, o Anderson, ele veio aqui em casa, aqui em Porto Alegre, a gente gravou junto esse podcast sobre esse filme. E foi uma experiência bem legal, é um filme bem interessante, né, que fala sobre música e sobre essa questão mesmo de perfeccionismo e tudo mais. E foi bem interessante. Isso foi um podcast assim, bem legal de fazer, né? Foi o primeiro que teve a participação de outra pessoa. E aí depois, atendendo a pedidos aí, né, de amigos, de conhecidos, a gente fez a segunda série, né, de podcasts, que foi sobre a série Big Bang Theory, que também era outra série que eu sempre gostei muito. Eu já tinha assistido ela umas 2 vezes, mais ou menos, e eu também tinha bastante material. E aí eu bati todos os episódios, né, bati todos os personagens, inclusive eu bati o personagem do Stuart também, né, que não é um personagem do elenco fixo, mas alguém muito recorrente, né, e com aquela característica grande, assim, que é a ansiedade, né. Então, o podcast foi até falando sobre isso, né, sobre a ansiedade. Aí, é claro, né, toda vez que eu lançava um podcast, eu escrevia um textão, né, e colocava lá no Instagram, né, e algumas pessoas interagiam, né, a gente começou a compartilhar algumas páginas fãs, né, alguns dedicados das séries, né, de Friends, The Big Bang Theory, o pessoal compartilhava, foi bem legal, essa interação, assim, do início das pessoas era bem bacana, assim, de ver o conteúdo, né, sendo compartilhado, né, as pessoas falando, as pessoas comentando. Depois ali a gente fez um podcast ali sobre Chapolin, né? Porque ele tava completando 50 anos, né? Então a gente fez ali de uma forma de comemorar. E aí depois pro Natal ali a gente gravou de novo com o Anderson, né? A gente gravou um podcast especial de Natal baseado no filme Esqueceram de Mim, né? E aí a gente já fez, foi, se não me engano, o primeiro podcast ali que já foi feito em vídeo também. Então não tinha só o áudio, mas tinha o vídeo da gravação. Esse já foi o primeiro podcast, né? Ele saiu no dia 25 de dezembro, no dia do Natal, saiu esse podcast dos filmes Esqueceram de Mim, né? E foi bem interessante porque eu revi, né, depois de muitos anos o filme, e aí eu pude ter umas sacadas, lembrar de bastante coisa bem interessante. E aí nessa virada de ano a gente passou por uma reformulação, né? Então quem tava na época anterior, né, viu que era preto e branco, né? A arte, as montagens, né? Eu sempre tentei usar um design mais minimalista, né? Até o próprio som que tinha no início, né? Era uma guitarrazinha, era uma coisa mais simples, a gente prezou, né, pela simplicidade, né, do design, da forma, e aí a gente percebeu que estava precisando passar por uma reformulação, né, então a gente contratou aí um design, né, eu expliquei para ele, né, explicamos para ele como o conceito, né, do Marvin e tudo mais, e aí surgiu aquela logo lá que vocês conhecem hoje, né, que é aquela árvore que cresce, né, que é o vaso, né, crescendo ali, né, uma cara meio minimalista, alguma coisa assim, nesse sentido. E aí a gente mudou um pouquinho ali, né? Mudamos ali para o azul e branco, né? E aí foi algo que a gente deixou com uma cara mais, uma coisa meio diferente, né? Uma coisa assim que a pessoa olha assim, não, o que significa isso, né? E aí a gente também reformulou um pouco a questão do podcast, né? No YouTube a gente começou a gravar em vídeo o podcast, né? E aí saiu ali o podcast 5 dicas para pescar um Shark, né? Que foi baseado no programa Shark Tank Brasil, né? E o interessante
interessante é que o Caíto Maia, né, que é o dono lá da Chili Beans, né, aquele óculos, né, que tem a da pimentinha, a gente fez um story, marcou os Sharks e ele foi alguém que repostou no Instagram dele, foi bem legal isso. E foi um podcast bem legal de fazer. E aí, né, não sei se vocês lembram, né, eu falei aí do Rock, né, que eu gravei o vídeo. Eu tenho em casa aqui, né, a coleção dos filmes do Rock, e aí finalmente, né, saiu ali os podcasts Lições de Vida com Rock Balboa. Já foi uma fase, assim, que, por estar muito na correria, né, por conta do trabalho, né, e outras atividades, foi uma época que os podcasts demoraram um pouco mais para sair, né, ficou um pouco mais espaçado. E aí, também a gente começou a gravar vídeos no YouTube, né? Vídeos com conteúdo sem ser podcast, né? E aí foi quando eu criei aquela série, né, que eu chamo de Uma Vida, Uma História, que eu falo sobre programas de televisão, né? Então, primeiro eu comecei com um programa da Angélica, né, o videogame, como eu falei antes, e foi muito legal que eu tive interações de pessoas que... Porque assim, sempre quando eu entro no YouTube ali, eu pesquiso para ver se tem algum programa antigo, e a gente percebe que tem sempre algumas pessoas que também procuram por isso, né? E aí elas acabaram caindo no meu vídeo, interagiram, e foi bem legal conhecer, trocar uma ideia com algumas delas, né? Uma é o Silas Augusto, né? Que ele mesmo coloca no canal dele vídeos antigos quando ele consegue. E foi bem legal porque ele caiu no meu vídeo, ele achou minha página do Instagram e teve uma interação ali bem legal, né? Então a gente fez também esse quadro, né? Uma Vida, Uma História, a gente falou de alguns programas, porque eu achava que só o podcast, né? Tipo, só eu falando do assunto, eu acho que talvez as pessoas não iam se interessar tanto, né? Por ouvir, né? Mas colocando no vídeo, colocando cenas, né? Do programa, ia dar aquela nostalgia e ia ter uma interação. E foi bem legal porque o vídeo da Angélica hoje já bateu mais de 200 visualizações no YouTube, né? Então a gente tá com 39 inscritos no canal. Então, assim, é um número bom, é um número bem interessante, né? Pro canal que eu tenho. E depois a gente também criou o vídeo, né, do Passo Repassa, que esse aí foi o que disparado, né? O que foi mais deu certo, né? Já tem mais de 350 visualizações, né? E até porque também, como é um programa de rede aberta, né, da televisão aberta, é algo que chama mais atenção, é um programa antigo também, né, então diversas idades, né, crianças hoje assistem, mas quem tava ali, sei lá, 30 anos atrás também lembra, também assistia, também participou, né, então a gente teve uma interação bem interessante nesses vídeos do Uma Vida, Uma História. E aí, né, depois eu fiz, né, mais 2 podcasts ali, né, e um sobre um filme novo da Netflix, né, e outro sobre a nostalgia do Mundo da Lua, né? Foi o último podcast que a gente lançou, no número 23. E o número 22, como eu falei, foi aquele filme A Família Mitchell e a Revolução das Máquinas, né? Que foi o filme que lançou esse ano na Netflix. Também foi um filme filme de animação, né? Foi bem legal e foi bem interessante. Bom, né? Questão de números, né? A gente teve mais de 700 reproduções nas plataformas, né? Do podcast. E no YouTube a gente tá aí com quase 1000 visualizações, né? Então a gente fica muito feliz, né? Porque são 700 pessoas que ouviram, 1000 pessoas que assistiram no YouTube, né? Isso aí, você imagina, né? 1000 pessoas, né? Numa plateia sentada, né? Quase que um teatro, né? 1000 pessoas sentadas, 700 pessoas sentadas podendo ouvir o que a gente tem para falar, é algo muito legal, né? Algo que a gente fica feliz, assim, né? Pelo que Deus permite a gente fazer, né? E no Instagram a gente tem um pouquinho mais de 300 seguidores, né? No Facebook a gente tem em torno de 50, 60 seguidores também, né? A gente é um pouquinho mais forte mesmo no Instagram. E uma coisa legal foi que, à medida que eu fui colocando conteúdo na página, eu descobri as outras páginas que fazem um conteúdo parecido com o meu. É algo que antes eu não achava, acabava achando que tinha muito pouco. Eu descobri esse outro universo aí de pessoas que também fazem esse tipo de conteúdo, né? Claro, cada um da sua forma, né? Tem uns que focam mais em leitura, outros que... Tem os pioneiros também, né? Gente que já tá há anos, né? Quando era tudo mato, também a gente vê essas pessoas também. Tem o Bando de Quadrados, tem o Parábolas Geek, são páginas que também nos inspiram, né? Eles já têm anos de caminhada, a gente se inspira, né, também a andar trilhar esse mesmo caminho.
E foi bem interessante. Essa experiência, né, de criar conteúdo é muito legal, muito interessante. Ver as pessoas reagindo, as pessoas comentando, e é muito legal. É muito legal. Eu aconselho, né, você que gosta de falar sobre algum assunto, alguma coisa, cria uma página, faz um conteúdo sobre isso, um vídeo, um podcast. Você vê que é algo muito legal de fazer. Você conhecer outras pessoas também e ver como isso vai acontecendo. Então, é isso que a gente tem feito, né? A gente tem prezado, a gente tem gostado. E o legal também é que quanta coisa, né, a gente já fez, quantas pessoas a gente alcançou, né? Através do podcast, quantas pessoas já passaram, né? Pela nossa página, né? Sempre compartilhando, interagindo. E eu fico muito feliz, né? Por este ano, né? Por tudo que a gente conseguiu fazer, né? E agora, mostrando aqui, né, um pouquinho dos bastidores aqui, ó, né? Você que tá assistindo no vídeo, né? Aqui, ó, aqui eu tenho aqui, ó, o microfone, com o pop filter, né? Aqui tem o computador, né? Tem aqui o programa que grava a minha voz, né, que é o Audacity. Aqui nessa outra tela tá os podcasts aqui, né, que eu tô me lembrando. E aqui tá uma bagunça no quarto. E a gente tem feito isso, né? A gente tem editado aí também no Vegas, o editor de vídeo aí que a gente utiliza. E a gente sempre tá pensando em coisa nova, né? Em formas aí de levar, né, o conteúdo, né? Levar as experiências de vida, né? As lições de vida que a gente tira, né? Por exemplo, do Friends, o meu podcast favorito é o da Phoebe, porque ela tem uma história muito de superação, né? Ela foi criada na rua, foi abandonada pelo pai, a mãe se matou, então assim, ela é um dos personagens assim, talvez menos prováveis, né, de ter uma vida normal, né, e tudo mais. A gente vê como ela deu a volta por cima, né? Inclusive o nome do episódio é A Volta por Cima, né, de Buffet. E outro podcast que eu gostei muito de fazer também foi essa série do Rock Balboa, também, que é uma série de filmes muito boa. Eu recomendo também que você ouça esse podcast. Do Uma Vida, Uma História, meu favorito é o do videogame, que foi o primeiro que eu fiz, né, inclusive ele é um pouco mais longo, né, como eu tenho conhecimento de causa, né, de ser aquele telespectador ali assíduo, eu tenho bastante conhecimento, coisa pra falar ali, deu quase meia hora de vídeo, deu um trabalhão, deu um dia e meio, literalmente, editando pra poder colocar lá no canal, mas foi muito bom, eu gostei muito do retorno, né, e da interação das pessoas, e é isso, gente. Tô muito feliz, né, e quero dizer que não acabou, né, as comemorações aí, isso foi só o início das comemorações, né, então eu preparei coisas muito especiais, né, e aí na semana que vem a gente vai ter aí o nosso primeiro duelo de titãs, né, que foi um game show inspirado no videogame, inclusive, né, e aí eu chamei duas pessoas de duas páginas para testarem seus conhecimentos sobre Friends, né, que foi a primeira série que a gente falou, né, a gente tá preparando também aí uma entrevista internacional com uma atriz aí da Austrália, de uma série aí que eu também fiz um post no Instagram, né, sobre essa série. Em breve aí também vai estar disponível para vocês, né, para vocês entenderem, vocês verem aí essas curiosidades. E é isso, gente. Muito obrigado aí você que tem nos acompanhado aí desse um ano. Muito obrigado mesmo. A palavra é gratidão. E continue com a gente porque tem muita coisa boa vindo por aí. Tá bom? Eu sou o Lucas, conhecido como Rima Mike também, e nunca se esqueça que uma vida vale o mundo inteiro.